Levítico 10, de 8 a 20, diz assim a santa e perfeita palavra do Senhor. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas da gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isto, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. O tema da mensagem desta noite é: em situações difíceis, o que devemos fazer? Em situações difíceis, o que devemos fazer? Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos porque a tua palavra é riquíssima de ensinamentos para nossas vidas. E mais uma vez, Pai, diante de um texto tão precioso, tão profundo, nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, as nossas mentes, para que possamos ver, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Nós somos pecadores, nós não entendemos perfeitamente a Tua palavra, mas nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, que pode desvendar os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Faz isso nesta noite, Pai, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1966, especificamente em 21 de outubro de 1966, ali no Reino Unido, no país de Gales, numa pequena vila chamada Aberfan, ao sul do país de Gales, aconteceu uma das tragédias mais marcantes da história moderna do Reino Unido. Por causa de chuvas muito fortes, um aterro de resíduos de carvão rompeu-se e houve um deslizamento de terra que soterrou a escola primária da cidade e algumas casas ao redor. E morreram naquela ocasião 144 pessoas, dentre as quais 116 eram crianças que estavam na escola no período das aulas. Aquilo foi uma tragédia terrível. As imagens de caixões de crianças enfileirados percorreram o Reino Unido e o mundo inteiro,
Foi uma tragédia triste. 116 crianças morreram ali. Uma tragédia terrível. O Reino Unido ficou inteiro sensibilizado e compadecido com os pais que estavam chorando a morte dos seus filhos. Uma tragédia terrível. O que devemos fazer quando passamos por tragédias assim? O texto de hoje nos mostra o que aconteceu depois de uma tragédia. A tragédia nós vimos no domingo passado, a morte de Nadab e Abiú, que foram fulminados por Deus por não seguirem a palavra de Deus. Logo depois do primeiro culto feito no tabernáculo, nós temos o que aconteceu com Nadab e Abiú, a primeira disciplina, o primeiro castigo de Deus por um culto sendo feito errado. Nadab e Abiú resolveram trazer fogo estranho, fogo profano, fogo não autorizado diante de Deus, o que Deus não lhes ordenara, e foram incendiados. Deus mandou fogo que os incendiou, foram disciplinados ali na presença de todos. O que devemos fazer depois de tragédias? O que devemos fazer depois de tragédias? Nós veremos o que devemos ter em situações difíceis da vida. Em primeiro lugar, nós devemos ter discernimento. O nosso texto começa dizendo que o Senhor falou a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Agora, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Nós temos então aquela continuação da história em que Nadab e Abiú morreram, e agora Deus vai falar a Arão, em primeiro lugar, advertindo Arão e os seus filhos contra a embriaguez. Eles não deveriam beber vinho ou bebida forte antes de entrar no serviço do tabernáculo. Por quê? Para conseguirem fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Se eles estivessem alcoolizados, eles não conseguiriam fazer esse discernimento, essa separação entre santo e profano, entre imundo e limpo. Em outras palavras, apenas sem embriaguez é que vocês vão conseguir fazer julgamentos retos, vocês vão conseguir discernir entre o certo e o errado. O álcool em excesso tira o juízo e a nossa capacidade de discernir entre uma e outra coisa. No Brasil, pilotos de avião, por exemplo, têm que estar limpos de álcool 12 horas antes do voo. Isso está na lei. Por quê? Porque o álcool tira a capacidade de julgamento, reduz reflexos, prejudica a coordenação motora, afeta a visão, afeta a percepção e compromete a capacidade de decisões rápidas. Então, o álcool em excesso, ele faz tudo isso. É por isso que o texto está falando que eles não deveriam consumir álcool ou bebida forte antes de entrarem no tabernáculo, porque eles deveriam estar prontos para fazer juízos e discernir o que era limpo, o que era imundo, o que era santo, o que era profano. E eles também deveriam estar sóbrios para, verso 11, ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, o ponto aqui não é a questão do álcool, mas é a questão do discernimento. Eles deveriam estar prontos para fazer discernimentos, para, como diz o verso 10, saber fazer diferença, separar, distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. É um mandamento aqui muito aplicado ao trabalho dos sacerdotes, que eles deveriam fazer ali. Um pastor chamado Sinclair Ferguson, ele disse o seguinte, sobre discernimento: o verdadeiro discernimento significa não apenas distinguir o certo do errado,
significa distinguir o primário do secundário, o essencial do dispensável, o permanente do transitório, e significa distinguir entre o que é bom e o que é melhor, e entre o que é melhor e o que é ótimo. Observe que nós precisamos de discernimento na nossa vida para fazer essas diferenciações, essas separações. O discernimento é aquela sabedoria que Deus vai nos dando no decorrer da vida, que nos ajuda a distinguir as coisas, as situações, as pessoas, nos ajuda a saber quando nós devemos falar e quando nós devemos calar, quando nós devemos plantar e quando nós devemos colher, quando nós devemos exercitar o nosso domínio próprio e quando nós devemos exercitar o nosso senso de justiça para defender pessoas. Isso Deus vai nos dando por meio da sua sabedoria, essa capacidade de discernimento. Jesus é o nosso modelo nisso também, como em tudo. João registra no capítulo 2 do Evangelho, 24, que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então havia um grupo de pessoas empolgadas com a pregação de Cristo, mas Cristo não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. É como se João dissesse: Cristo não dava confiança àquelas pessoas, porque ele conhecia o coração. Cristo sabia que nem todos ali eram sinceros, que muitos estavam atrás de Cristo para ver milagres e para comer pão que Cristo multiplicava, como multiplicou 2 vezes. Quantas vezes você já se enganou confiando em determinada pessoa e depois percebendo: eu não deveria ter confiado, essa pessoa não é de confiança. Cristo não se dava confiança a todas as pessoas que estavam ao seu redor. O discernimento é necessário na nossa vida. Deus chamou os moradores da cidade de Nínive de pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Jesus disse aos fariseus e aos saduceus: vocês sabem discernir o aspecto do céu. Quando o céu fica de determinada cor, vocês sabem se vai chover ou se vai fazer sol. Mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, referindo-se aos últimos tempos, às questões da própria vinda de Cristo. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus 5,14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós devemos ter as nossas faculdades, a nossa mente exercitada para discernir o que é mal e o que é bom. A palavra de Deus nos diz aos maridos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, com discernimento. Então nós devemos ter discernimento para identificar o mal, para identificar as coisas que devemos fazer e não devemos fazer. E esse é o tipo de coisa que devemos pedir a Deus, meus irmãos, porque vivemos em um mundo enganador. A quantidade de golpes que são aplicados diretamente nas pessoas, por telefone, pelos mais variados tipos. Nós devemos pedir sabedoria a Deus para saber discernir entre o que é bom e o que é mal, entre pessoas verdadeiras e pessoas falsas. Devemos buscar por discernimento. Então os sacerdotes deveriam ter para fazer o seu trabalho ali no tabernáculo, e nós devemos ter para viver a nossa vida, para não sermos enganados, para fazer a vontade de Deus, para discernir as coisas que edificam a nossa vida e as coisas que não edificam. A nossa vida é de julgamentos, é de fazer separações entre o que presta e o que não presta, o que glorifica a Deus e o que não glorifica, o que agrada ao Senhor e o que não agrada. A nossa vida é julgando as coisas todos os dias, a todos os momentos.
devemos ter discernimento para fazer isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, além de discernimento, obediência. Veja o verso 12. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Em segundo lugar, então, obediência. Nadab e Abiú morreram, filhos de Arão, mas ficaram 2 outros filhos, Eleazar e Itamar, 2 filhos de Arão também que restaram. E agora Moisés diz para eles: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. E ele, meus irmãos, dá uma série de instruções que nós já vimos pelo menos 2 vezes. As instruções já haviam sido dadas, mas depois de um desastre, depois de que 2 irmãos morreram, Moisés está repetindo todas aquelas instruções. Por quê? Por quê? Por que repetir tudo de novo depois de um desastre? Os corpos acabaram de ser levados, os corpos dos irmãos, eram 4, ficaram 2. E aí Moisés passa a repetir uma série de instruções que apontam para a obediência que eles devem ter. Na sequência, por que houve essa repetição das instruções logo depois de uma tragédia? Talvez porque em momentos de sofrimento, o pecador tem a tendência de desobedecer. Em momentos de sofrimento, muitas vezes o nosso coração diz: pode pecar, você está sofrendo, você tem o direito, pode pecar. Vai lá, fale o que você quiser, só você sabe pelo que você está passando. É como que se o pecado, é como que se o sofrimento nos desse um direito, uma licença para pecar. O nosso coração enganoso faz isso. Vai lá, dê uma tragada, você está sofrendo, você merece. Vai lá, arrebente a cara dele, você está sofrendo. Ele não tem o direito de falar isso, mas você tem o direito de ir lá, tirar satisfações. Vai lá, peça bebida, só você sabe pelo que você está passando, você tem o direito de mais um gole. Vai lá, assista pornografia, você está sofrendo, faça isso. Vá, esqueça essa dieta, se encha de doces, se encha de sorvetes. Você está sofrendo agora, você merece, você merece. Então você já percebeu que muitos voltam aos antigos pecados e aos antigos vícios justamente depois de uma situação difícil, depois de uma tragédia. É o momento em que muitos caem, porque o coração como que o coração enganoso dá uma licença para pecar, e as pessoas voltam para o enganoso refúgio, o refúgio de palha, que são esses ídolos do coração que nós fazemos, e são refúgios de palha, e daqui a pouco eles não vão dar segurança nenhuma. Então, em situações difíceis, depois de tragédias, de acontecimentos difíceis na sua vida, tome cuidado, porque o teu coração vai querer te dar esta licença para que você caia, para que você peque. Na Bíblia nós temos algumas histórias assim. Caim ficou irado porque Deus não aceitou o seu culto, e aí ele se viu no direito de matar o seu irmão. Por que ele não foi tentar brigar com Deus? Ele foi lá e matou o seu irmão. Ele se achou no direito de matar Abel. Saul, quando ouviu as mulheres cantando, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, ele ficou irado e no dia seguinte ele tentou matar Davi. Davi teve que se desviar 2 vezes de lanças que Saul arremessou contra Davi. A ira gerou isso.
Sansão, algumas vezes que não teve a sua vontade satisfeita, saiu matando pessoas, se achou no direito de sair matando pessoas. Então, em situações difíceis, o teu coração vai dizer: peque porque você merece, você tem o direito. Mas não se engane, essa não é a voz de Deus, essa é a voz de Satanás. Não se engane, é Satanás falando. A voz de Deus é aquela que te dirá, como disse a Caim: o pecado jaz à porta, a ti, porém, cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Essa é a voz de Deus, essa é a voz de Deus. Então, em situações difíceis, lembre-se: obediência, fidelidade a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, quando passar por uma situação difícil e o teu coração quiser te dar uma licença para pecar, lembre-se de obediência, lembre-se de fidelidade, fique firme nos caminhos do Senhor, seja fiel até a morte, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus é o nosso maior exemplo nisso aqui também, não é? Mesmo morrendo morte de cruz, sem culpa alguma, ele obedeceu, até o último segundo da sua vida, ele obedeceu ao seu Pai. No Getsemane, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E ele obedeceu até a morte, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, diz Paulo aos Filipenses. Então, em situações difíceis, primeiro, discernimento, para discernir as coisas, para perceber entre o certo e o errado, entre o mal e o bem, entre a justiça de Deus e a justiça própria. Segundo, obediência. O teu coração vai tentar achar uma brecha para pecar, permaneça íntegro, permaneça firme, fidelidade ao Senhor. Em terceiro lugar, tenha sabedoria. Veja o final do texto, do 16 em diante. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado, porquanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: porque não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor nos deu a vós outros, para levares a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário, certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Moisés foi atrás do bode pela oferta, pelo pecado, que era o sacrifício pelos pecados de todo o povo, e ele havia sido queimado, mas não havia sido comido pelos sacerdotes, por Arão e pelos 2 filhos que restaram. E a lei exigia isso, que o bode não fosse não apenas queimado, como parte dele fosse consumida pelos sacerdotes para consumar e completar a expiação de todo o povo. O que eles fizeram? Só a primeira parte, só queimaram o bode e não comeram o bode. E mais, o sangue do bode deveria ser levado para dentro do tabernáculo, e eles não fizeram isso também. Por que eles não fizeram? Por causa da tragédia, algo passou pela cabeça de Arão, Eleazar e Itamar, que ou eles se esqueceram de fazer, ou eles não tinham condições emocionais para fazer. Veja o verso 19. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam, referindo-se à morte dos outros 2 filhos. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isto porventura aceito aos olhos do Senhor? Então Arão, tendo perdido 2 de seus filhos diante dos seus olhos,
ele teve problemas em comer a oferta pelo pecado. Nós não temos mais detalhes aqui, irmãos. A Bíblia não fala o que se passou pela cabeça de Arão. Mas o que a Bíblia fala é que Moisés deu-se por satisfeito. Esse é o ponto. Moisés deu-se por satisfeito. E Moisés ali estava representando a Deus. Não ache que Moisés deu-se por satisfeito contrariando a vontade de Deus. Não, não. Ali Moisés estava falando em nome de Deus. Moisés compreendeu. A lei não foi totalmente cumprida, mas considerando a situação, Moisés compreendeu. E aqui nós temos um ensino, que é o ensino que nós encontramos na Bíblia inteira. Nem sempre a obediência mecânica é agradável a Deus. Nem sempre a obediência ritualista, apenas para cumprir um rito, sem o coração, é agradável a Deus. Algumas vezes o povo cumpriu exatamente o que a lei dizia e Deus desviou o olhar, porque o coração não estava na obediência, foi uma obediência mecânica. Ora, não é isso que Deus diz por meio de Isaías, seu profeta, ao seu povo? De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de bezerros, nem de ovelhas, nem de bodes. Quando vindes para me apresentar para apresentar diante de mim, quem vos requereu isto? Isaías 1, de 11 a 15. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então o que o povo estava fazendo? Durante a semana, vivendo como ímpios, mas iam lá e faziam os sacrifícios, os holocaustos, tudo certinho, tudo de acordo com a lei, mas o coração não estava em Deus. Outros profetas disseram: circuncidem o coração, está faltando circuncidar o coração. A pele vocês já circuncidaram, mas e o coração? E o coração? Então, meus irmãos, Deus quer obediência com o coração. Por boca de Samuel ele disse: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Salmo 51, 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, senão eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e compungido, não desprezarás, ó Deus. Os fariseus eram aqueles que se importavam em cumprir a lei mecanicamente, na forma correta, mas o seu coração estava longe de Deus. Foi por isso que Deus os chamou de sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado? Você tinha, alguns cemitérios hoje também, quando o cemitério é de jardim, você pode reparar isso, né? Então naquela época eles enterravam os corpos, e para que soubesse que ali tinha um corpo, eles jogavam cal em cima, para que ficasse aquela mancha branca e ninguém pisasse ali. E Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, por fora tudo branquinho, por dentro podridão. Podridão. Era isso que eram os fariseus. Meus irmãos, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós obedeçamos a Deus com o nosso coração. Deus não quer que nós o sirvamos mecanicamente, automaticamente.
Domingo eu vou na igreja porque é minha obrigação. Não, não, não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou na igreja no domingo porque o meu coração precisa da palavra do Senhor. Eu me alegro em cantar ao Senhor. Não é mecanicamente, é vir aqui, amando estar aqui, amando o nosso Deus. A Bíblia revela um Deus misericordioso que muitas vezes Ele olhou mais para o coração do que para uma observância rigorosa e mecânica da sua lei. Por exemplo, Ezequias, rei de Judá, percebeu que a Páscoa não havia sido celebrada no dia certo. O primeiro mês, que era o mês da Páscoa, havia passado. O povo e os sacerdotes não estavam preparados. Então, Ezequias decidiu celebrar a Páscoa no segundo mês, por uma questão de piedade, porque o mês correto havia passado, o povo não havia celebrado. E ele, como que, entre aspas, quebrou a lei, mas ele fez isso por amor a Deus. Deus não puniu o povo, de forma nenhuma. Deus aceitou a decisão de Ezequias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 30. Raabe pecou mentindo quando os espias foram se esconder na casa dela. Deus não aprova mentira, mas note que o impulso de Raabe foi proteger os servos do Senhor, os 2 espias, foi salvar a vida de servos do Senhor. E por isso Raabe é mencionada lá em Hebreus capítulo 13, porque o seu impulso foi maior, foi proteger o povo de Deus. Davi estava fugindo de Saul com seus homens, numa situação muito calamitosa, e ele pediu para Aimeleque, e Aimeleque deu os pães da proposição, que eram pães reservados apenas para o culto, apenas para um ambiente cultico. E Davi e os seus homens estavam famintos, e eles comeram o pão da proposição, que se você pegar a risca da lei, era proibido comer estes pães. Mas o próprio Jesus cita isso como uma demonstração de que Deus é maior do que essas coisas, de que há momentos em que Deus está olhando para o coração. Paulo circuncidou a Timóteo para não ter problemas com os judeus, mesmo Paulo sabendo que a circuncisão já não valia mais nada, mas numa atitude de sabedoria, de estratégia missionária, ele circuncidou Timóteo. Então, meus irmãos, todos esses exemplos existem não para que nós quebremos a lei, nós temos que cumprir a lei, mas para nos mostrar que nós devemos nos importar mais com o Senhor da lei do que com a lei. Nós devemos amar o Criador, o autor da lei, mais do que a lei. No que eu estou pensando aqui? Os fariseus, eles eram especialistas na lei. Eles amavam a lei, mas não amavam o autor da lei. Não amavam o Criador da lei. Eles amavam cumprir regras. E este mundo está cheio de pessoas que amam cumprir regras. Mas nós devemos amar o autor das regras, o Criador das regras, o Criador da lei. Nós devemos amar a Deus. Há situações nessa vida, meus irmãos, que requerem muita sabedoria, muita sabedoria. Se você chegar na igreja e perguntar para qualquer presbítero quais são os 5 livros da lei, todos nós saberemos responder. Se você chegar na igreja e perguntar para o pastor, pastor, que doutrina é essa da predestinação? O pastor vai te falar sobre isso. E você também, você que está na igreja, sabe essa resposta. Agora, há algumas questões na vida cristã que são mais complexas do que isso, e aí você precisa de muita sabedoria. Por exemplo, uma irmã da igreja chega e fala, pastor, meu marido é não crente e disse que eu não posso mais vir à igreja. O que eu faço? Eu desobedeço o meu marido e continuo vindo? Ou eu obedeço o meu marido e não venho? Percebe como tem coisas que envolvem 2 leis? Porque você tem a lei da submissão ao marido, a Bíblia é muito clara quanto a isso,
o marido é a autoridade, né, o cabeça da mulher, e você tem a submissão ao Senhor. Então, não é o tipo de resposta que você dá para qualquer situação. Você vai ter que examinar muito bem qual é a real condição, quem é o marido, quem é a esposa. É o tipo de pergunta que você não responde da mesma forma que você responde 2 mais 2 é 4. Você tem que analisar toda a situação. Ou um adolescente chega na igreja e fala: pastor, meus pais me proibiram de vir à igreja. O que eu faço? Eu saio de casa? Eu os desobedeço e continuo vindo à igreja? Percebe que há perguntas que você não pode responder 2 mais 2 é igual a 4, mas você tem que avaliar todo o cenário. É preciso muita sabedoria para algumas questões na vida cristã, meus irmãos. E essa é a questão. Onde é que nós vamos buscar essa sabedoria? Na palavra de Deus. Lendo, devorando isso aqui. Isso aqui é sabedoria em formato de folhas de papel. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais sábios nós nos tornamos. Nós lemos no culto o apóstolo Tiago dizendo: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente e nada lhes impropera. Deus não recusa quando você pede sabedoria. Agora, não pense que Deus vai mandar uma carga de sabedoria, um raio do céu, para que você seja sábio da noite para o dia. Não é assim que Deus opera. Ele diz: você vai se tornar mais sábio. Leia a minha palavra, ouça a minha palavra, ouça a minha palavra. E aí Deus vai nos fazendo sábios. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais sábios nós nos tornamos. No Salmo 119 tem um versículo que diz assim: a tua palavra, os teus preceitos me fazem mais velho, mais sábios do que os homens mais velhos. Naturalmente, as pessoas que têm mais idade são mais sábias, porque a vida é um acúmulo de sabedoria, mas a palavra de Deus nos coloca em vantagem. Eu já vi pessoas de não tanta idade mais sábios do que idosos. Por quê? Porque leem a palavra, porque devoram a palavra. Então, a leitura da Bíblia diária, o assimilar, não apenas ler para cumprir uma tabela, mas ler com gosto, ler como que mastigando cada palavra, saboreando cada palavra. Essa leitura atenta das Escrituras vai te tornando sábio, vai te tornando sábia, e é preciso de muita sabedoria para nós vivermos neste mundo. Então, meus irmãos, depois de tragédias, é aí que a nossa sabedoria é requerida. Depois de tragédias, o Filho de Deus que está firmado na rocha, ele não entra em desespero, ele não sai gritando, ele tem a sabedoria do Senhor para lidar com as tragédias. O nosso texto mostra uma tragédia que acabou de acontecer, e nós encontramos Moisés aqui, agindo com sabedoria, recomendando obediência, recomendando discernimento, recomendando sabedoria, porque é disso que nós precisamos, a vida toda, mas especialmente depois das tragédias. Então, vamos buscar a sabedoria do Senhor, vamos ler a palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, nós vimos no início da mensagem o que aconteceu naquela pequena vila lá no país de Gales. Uma tragédia. De 144 mortos, 116 eram crianças. E o Reino Unido ficou muito sensibilizado. Mas o que chamou mais atenção naquele episódio não foi tanto o sofrimento dos pais. Sabe o que foi? Foram os ritos fúnebres, os ofícios fúnebres, abundantes em cantos de hinos de adoração e louvor ao Senhor. Foi isso que chamou a atenção. Não houve revolta dos pais, não houve desespero. A televisão noticiou, os jornais noticiaram que nos funerais, nos ofícios fúnebres, hinos ao Senhor eram entoados, e os pais e as mães ali estavam louvando ao Senhor. Isso virou manchete de jornal. Há uma série muito popular na televisão que fala sobre a coroa inglesa, que ela fez desse evento um episódio. Tão marcante que foi ver aqueles pais e mães
adorando ao Senhor no meio das lágrimas. Isso foi impressionante. Isso só acontece com quem é crente. Você estar num velório de um filho, mas você não estar desesperado, você estar confortado, consolado. Isso só crente sabe o que é. Só Deus dá a graça para alguém passar por um momento assim. Seja filho, seja pai, seja mãe, seja irmão. Deus dá a graça para que nós passemos por momentos assim. Então, quando passarmos por situações difíceis, lembremos-nos da palavra de Deus. Tenhamos discernimento para separar o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é justiça de Deus e o que é justiça nossa, desejo de vingança. Tenhamos discernimento para separar bem as coisas. Tenhamos obediência, não rebeldia, não licença para pecar, obediência. Recolhamo-nos em obediência e em fidelidade. Aceitemos o período difícil em obediência e em fidelidade. E tenhamos sabedoria, enchamos previamente a nossa mente com a palavra de Deus, para que quando vierem as tempestades, você tenha sabedoria para lidar com as tempestades. Que Deus assim nos abençoe. Amém.